isto relativamente a alguém que também fazia de um lado pintura, do outro cómics e que não era muito levado a sério, que ele dizia, nisto eu só vejo uma vantagem, não é? Porque o livro leva-me longe, leva-me ao outro lado do mundo. Eu posso ter pessoas no sul da África a conhecer o meu trabalho, como posso ter na Ásia, como posso ter nos Estados Unidos a conhecer o meu trabalho. O que eu acho é que na literatura, por vezes, há rasgos de pensamento e há rasgos de imaginação que acho que podem ser depois também trabalhados em desenho, e isso é o que me interessa. Mas também não é essa uma preocupação minha. Eu trabalho nisto porque gosto de trabalhar nisto e às vezes estou bastantes meses sem fazer uma BD e às vezes apetece-me. Portanto, é uma coisa claramente descomprometida a esse nível. Sim, gostava de fazer um trabalho verdadeiramente banda desenhada. Gostava de saber fazer, gostava de ter uma história com um enredo. Como as histórias que faço são todas muito poéticas ou muito pessoais, não é? Se bem que, em rigor, talvez o que esteja mais na base do meu trabalho seja um grande interesse pela ilustração associada à narrativa e porque a banda desenhada é uma simbiose muito feliz entre texto e imagem. Na realidade, é aquilo, digamos, é a matéria que me interessa trabalhar. Assobiar. Sou um desastre a assobiar, obviamente. Adoro assobiar, adoro cantar, sou um desastre a cantar. Mas gosto daquele jogo de que as coisas vêm coladas umas às outras. Não como se fosse um fio de contas, mas como se fossem matéria plástica, que tu podes esticar, podes alargar. Porque isto também tem a ver com outra coisa em que eu acredito em relação ao processo do fazer, que é... Nós aprendemos essencialmente alguma linguagem ao fazê-la. É por isso que eu percebo que, por exemplo, seja complicado no panorama do cinema português como é que se pode querer um realizador quando ele só fez um filme. Essa mise-en-page, que é talvez uma das coisas centrais na banda desenhada, até surgia-me com alguma naturalidade. Daí que assim que acabei essa, experimentei uma segunda e uma terceira e depois nunca mais consegui parar. Quando um trabalho aparece na minha cabeça para ser feito, ele nitidamente surge como ou um álbum de BD, ou um conto, ou um romance. Ele não se vai transformando. E pergunto, isto é banda desenhada comercial ou é alternativa? É para determinada gente? Mas aquilo é um objeto que eu estou habituado a ver, sei lá, em uma livraria ao lado dos álbuns do... Apesar da banda desenhada ser... não tem limites também. É capaz de ter alguns limites, mas eu não sou a pessoa perfeita para falar sobre isso, porque de facto a banda desenhada para mim é muito livre. Uma pessoa pode fazer muita coisa. A verdadeira expressão é vamos lá ver. No caso da banda desenhada é vamos lá ver. Na perspectiva longa, digamos, da história da banda desenhada, é óbvio que estás numa fase inicial. Portanto, nós estamos numa fase em que ainda estamos a procurar fixar a linguagem, os termos da linguagem, o padrão da linguagem, a criação e tal. Eu hoje, para mim, quando nos perguntam que escritores é que tu lês, se eu disser, gosto disto ou gosto daquilo, eu não recuso à partida um género ou um estilo, detesto policial, não é? Portanto, apesar de tudo, ainda hoje é comum ouvires dizer, eu não gosto de banda desenhada. Mas qual banda desenhada? Porque não há uma banda desenhada, há uma banda desenhada de uma única página num jornal, há a banda desenhada de livro longa, há documentário em banda desenhada, ou seja, todos os géneros, todos os estilos, todas as linguagens, também elas são de alguma maneira representadas na própria linguagem da banda desenhada. Portanto, de facto há aqui ainda estamos nos primeiros 100 anos, 150, 200 anos, estamos nos primeiros anos, de facto, de uma linguagem chamada banda desenhada, e ainda por cima não é num momento qualquer, quer dizer, não estamos nos gregos, de toga, dizer agora vamos discutir esta linguagem, depois agora vamos passar aqui 1000 anos e depois logo inventaremos outra. Não, estamos num momento em que há a contaminação de todas as linguagens, de linguagens que têm a ver com o cinema, mas num certo sentido a banda desenhada sempre viveu dessa contaminação, dessa relação com o teatro kabuki no Japão, com o cinema aqui, nasceu em paralelo com aqui no Ocidente, com
com a net neste momento e com as experiências da página total, enfim. De facto, o nosso drama na abordagem disto é que muitas vezes estamos, de certa maneira, como eu estou a fazer aqui, a saltitar de questões para questões. Uma questão é esta da fixação da linguagem, e isso passa por uma lógica de mecanismos que, no caso da literatura, demorou algumas centenas de anos, se não milhares, a configurar, e que neste momento nos é pedido que muito mais rapidamente discutamos isto tudo. Eu acho que neste momento a banda desenhada portuguesa é muito mais fragmentária. Tu agora, olhando para trás, podes definir ali um ou outro período que eu acho que, apesar de tudo, são mais as exceções, e no fundo é isso que o Jorge Sena diz quando diz que a história da literatura é mais feita de individualidades do que de outra coisa qualquer, não é? É mais fácil encontrar exceções ao padrão do que um padrão. É difícil compor um padrão, e no caso da banda desenhada é sobremaneira difícil fazê-lo. Mas hoje em dia é mais ainda. Hoje em dia, de facto, a coisa está muito mais fragmentária, até porque num determinado período tu podias fechar, mesmo que eles não estivessem mortos, podias fechá-los num país que era um frasco de vidro com uma tampa e com muitas moscas, não é? Com mais moscas do que população. Tu podias, tu agora vives um espaço de contaminação com uma lógica internacional, e que se calhar fazia mais sentido tu dizeres, é mais fácil tu pegares num autor e dizer este autor está numa lógica determinada que tem a ver com o que se está a produzir nos Estados Unidos, ou em França, ou no Japão, ou em Inglaterra, ou está na onda mais mainstream, mais underground, mais... Portanto, é uma lógica muito mais externa a Portugal, não é? Talvez o professor Garrett nos ensinasse a falar português correto, o Essa de Queiroz ensinou-nos a pensar à francesa e a falar à francesa, o Fernando Pessoa ensinou-nos o humor inglês. Eu penso que na banda desenhada sucedeu um pouco isso. Se houve um artista perfeitamente original, acabou por ser o Rafael. Temos o século XIX, em que predomina a banda desenhada ligada ao cartoon e à caricatura para adultos, em que, obviamente, há precursores importantes. A grande figura, é evidente, é o Rafael Bordal Pinheiro. Ele conseguia fazer isso, quer dizer, conseguia um espaço de liberdade, e não ele apenas, mas pronto. E ninguém lhe perguntava se ele estava a desenhar ou a fazer banda desenhada, quer dizer, ele estava num tipo de participação política e de construção literária, de ambiente literário, de construção teatral também, num certo sentido, exatamente ao nível de outros, do Fé de Almeida, do Oliveira Martins, do Essa de Queiroz, ou seja, ele estava em plena intervenção.
Nós tivemos artistas que eram artistas plásticos, que ficaram famosos por outras coisas que não a banda desenhada, que foram muito importantes autores e muito bons, em alguns casos até muito modernos, podemos sublinhar um caso ou outro, autores de banda desenhada. E a partir, sobretudo, dos anos 30, passámos a ter artistas que também, em alguns casos, tinham outras facetas da sua atividade, mas que vieram a ser, sobretudo, famosos pela banda desenhada. Portanto, nos anos 20 e 30, depois da guerra, que é a banda desenhada infantil, ao qual vão aceder todos os artistas, muitos grandes artistas, de Bernardo Marques, Eduardo Malta, até o Amadeu Sousa Cardoso, que o nome como se fala, o João Belmanta, o Rodrigues Miguel, João Rodrigues Miguel, escritor, e mais, o Almada Negreiros, claro, mas já todos conhecem, e o Continual Telmo, enfim. Conjugando a quantidade com a qualidade, porque há outros autores muito interessantes e fulgurantes, o Almada Negreiros, o Bernardo Marques, mas um autor que conjuga a qualidade, a novidade e a quantidade é realmente o Telho, que não só na área da banda desenhada é muito importante nos anos 20, sobretudo no ABCzinho, mas depois vai ter aquela obra muito original e que nem sempre é banda desenhada, mas que passa por lá, que são os Ecos da Semana. Fala, Chico! O que é um pitadinho? Hoje vamos discutir o valor de lá. Quer dizer, sobretudo a geração dos modernistas para mim é fantástica. Carlos Botelho, Cotinelli e Telmo faziam revistas infantis, caricatura nos jornais, arquitetura, cinema, e ninguém lhes perguntava, mas olha que... E então, quer dizer, não é aí, e então, à distância, não é isso que interessa, isso é um detalhe de facto. O que interessa é a qualidade intrínseca, se a gente pode lhe chamar assim, a qualidade intrínseca do trabalho deles naquele momento histórico. E desse ponto de vista nós temos coisas extraordinárias, e uma vez mais, lamento a insistência, o pai Bordal é extraordinário desse ponto de vista. No fim dos anos 30 começou a haver uma grande importação de histórias, principalmente inglesas, espanholas e mais tarde francesas. Havia já pouco espaço para os desenhadores trabalharem. E criou-se quase que um vazio. Right this way, ladies and gentlemen, it's Tyra, the dancing marvel of the age. It's not a dance of the hands or the feet, but a dance of the midway. Oh, baby, look. Why, she shows discretion through the winds, and her hips, north, east, south, and west. Why, look at those eyes. Why, the eyes. Boys, is that hot. É? Mas tu no fundo tens um conjunto de personalidades que ultrapassam ou não uma revista, mas que claramente estão ligados num momento histórico a uma publicação periódica, ou revista, ou suplemento de jornal, não é? Como é o caso claramente do Sempre Fixe, onde estão as crónicas do Carlos Botelho sobre Lisboa, como é claramente a história do Senhor Doutor, como é a história claramente do Cavaleiro Andante, como é a história claramente da LX Comics, para citar 4 ou 5. Depois vão-se interligar várias coisas, a aventura vai-se associar à banda desenhada histórica e didática, em que as grandes figuras que ainda hoje estão vivas e a trabalhar, são realmente longas carreiras, os símbolos maiores são
o Zé Rui e o Zé Garcês, e a partir dessas linhas vão surgindo outras personalidades, o Augusto Trigo, claro, também naquela vertente da aventura não pode ser esquecido o Vítor Peon, claro que depois há as tais fulgurâncias, não podemos esquecer o Sérgio Luís e o Boneco Rebelde, que é no Papagaio nos anos 40, enfim. Acho que é nisso que se pensa quando se fala nessa questão das individualidades na banda desenhada, é porque tens um período até ao 25 de Abril, digamos assim, aquele período mais, chamemos-lhe, neorrealista da banda desenhada portuguesa, com um combate de titãs entre o Eduardo Teixeira Coelho, o homem da ilustração, versus o Fernando Bento, o homem da narrativa, o homem da claridade, por um lado, o homem dos lados negros e obscuros das histórias para o grande público. E no fundo isto corresponde a um período que eu considero pobre na nossa banda desenhada, na nossa história. Isto corresponde a dois nomes que também de algum modo ficaram relacionados com duas publicações em concreto, mas que sobreviveram para além dessas publicações. Agora eu vou ser feliz com o meu novo amor, que a primavera vem sorrindo, e eu quero cantar esta nova canção em mim, nova canção para o nosso amor. O céu é mais azul, anda profundo no ar, e as andorinhas a chirriar cantam o nosso amor. Meu coração está em festa, como se fosse um arraial. Tudo é sublime em meu redor, e a lua tão prateada a brilhar para nós, para nós, para nós. O céu é mais azul, anda profundo no ar, e as andorinhas a chirriar cantam o nosso amor. Meu coração está em festa, como se fosse um arraial. Tudo é sublime em meu redor, e a lua tão prateada a brilhar para nós, para nós, para nós. Eu vou ser feliz. São patrões, diretoras, doutores, não sabem nem que é isso que funciona. Os gajos de imaginação sabem, encontram logo os sítios. As experiências aqui passadas hoje em dia são experiências de vanguarda. Podíamos falar de uma banda desenhada como mais uma arte normal. Na altura não se chamava banda desenhada, não existia a expressão, não é? Nem existiria talvez a percepção de que era algo de diferente, mas estou-me a lembrar da Idade Média. Eu falo sempre já chateio, da questão do nascimento da banda desenhada. Quando é que ela nasce, quando é que ela aparece, não é? Eu critico nos outros um certo nacionalismo. Para os franceses ou para os belgas ou para os suíços é Topfer, porque ele escreveu em francês. Para os americanos seria o Yellow Kid, porque é uma coisa americana. Possivelmente, portanto, noutros países se calhar vão encontrar outras coisas do género. E eu, pronto, caio, por um lado critico, mas por outro lado também sou capaz de cair um bocado nisso, porque as cantigas de Santa Maria foram escritas em galaico-português e eu acho que a nossa língua, um antepassado da nossa língua, não é? Mas eu vejo ali banda desenhada. Agora, também não vou dizer que começou ali, haverá de certeza absoluta outros exemplos anteriores e, portanto, aí não havia a expressão, não existia a percepção, se calhar, de que era uma coisa diferente, mas fazia parte, era normal um livro ser ilustrado.
Figuras curiosas e típicas, buriladas sem artifícios, expressivas e impressionantes no seu conteúdo fisionómico e característico. São daquela época as imagens e os desenhos que colhemos e fielmente reproduzimos. Se falar em termos socioeconómicos, a Idade de Ouro é quando a banda desenhada tinha maior expansão. Quando as revistas infantis eram pregoadas como os jornais. Como eu lembro-me de ouvir pregoar o Mosquito, como se pregoar o Serra Pública, o Cerro de Lisboa, o Mosquito. Eu acho que era a Idade do Ouro, eu estou a usar não sei se é uma perspectiva marxista, mas a Idade do Ouro, para mim, é a que era lida por maior número de pessoas e a preço barato. Isso foi nos anos 40, sem dúvida. Agora, eu penso que agora a banda desenhada está numa classe elitista. Está feita só para os apaixonados de banda desenhada. Enquanto no século XIX, ou nos anos 20, 30, 40, 50, não. Era feito para uma maioria, para uma massa. E, portanto, quando estamos a falar assim, já não estamos a falar das histórias de quadradinhos habituais. Já estamos a falar de uma linguagem que tem um potencial específico. Nós estamos a esticar, de facto, o que são os limites habituais da linguagem, até de facto ela ganhar a sua posição, possa vir a ocupar a sua posição de facto de veículo de linguagem específica e assumir o seu potencial em liberdade e esplendor. Na rádio, na TV, nos jornais, quem não lê? CIA.